Que a paz do Senhor esteja conosco nesse tempo de reflexão da palavra de Deus. Estamos sendo desafiados por nós e desafiados como igreja a entender como começa um líder. Estamos realmente iniciando um processo de uma caminhada, de como formar um líder. A gente tem visto esse mês como se faz um líder e a primeira parte é o tempo e presença. Tempo para ler a palavra de Deus e estar na presença desse Deus em oração, em dependência e humildade. E isso é como começa o agir de Deus nas nossas vidas. Depois nós olhamos que temos que olhar para cada um, olhar para si. E aí quando olhamos para nós mesmos, necessitamos de mudança. Porque se não olharmos onde precisamos mudar, vamos encher nossos pensamentos do que poderia acontecer, o que poderia ser feito. E quando começamos a pensar assim, começamos a lamentar. Porque se nós não mudarmos o nosso jeito de ser e de viver, vamos procurar culpados pelo que eu não sou. Infelizmente é assim o ser humano. E hoje então a continuação de como começa um líder, queremos ver o processo de ser e fazer líder. Descobrimos assim o início da vocação, do chamado ao ministério. O que o desafio de Deus nos coloca é como começar, ou seja, um novo jeito de fazer, é como Deus quer, como Deus deseja, do jeito certo. Por isso, Deus vai arrumando a bagunça da nossa vida. Compartilhei esses últimos vídeos, como Deus começou a história na minha vida, dessa caminhada, descobrindo Deus em Cristo Jesus, e continuamos a reflexão do que Deus fez na minha vida, no servir e no mudar. E hoje eu queria continuar essa terceira parte do que como Deus continua na minha vida. Começou assim, a continuação foi a seguinte: uma vez por semana eu tinha um encontro com um pastor. E nós conversarmos sobre vida pessoal, sobre família, sobre igreja. E lá nessa conversa semanal eu tirava muitas dúvidas, mas também nós tínhamos um tempo de palavra e de oração. Mas aí em casa é onde eu estudava a palavra de Deus. Eu ganhei vários materiais de estudos, eu participava de seminários, participava de vivências, de encontros, e nessa estudar em casa eu pedi a direção da palavra de Deus. E Deus foi muito claro quando eu comecei a orar para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim e me treina para lutar e mostra onde eu devo andar. Aí Deus me mostrou o caminho que Ele queria, diante de tantas coisas que eu estava fazendo, como eu tinha dito. Mas o que era interessante é que nos cultos e nos grupos, eles traziam um grande crescimento e um grande fortalecimento espiritual. A questão da comunhão, a questão do que eu sempre gostei muito de anotar tudo que eu ouvia dos outros falar. Ou seja, eu aprendi em casa estudando. Mas na igreja eu aprendi a colocar em prática o que eu estava estudando. Por isso o desafio de Deus para nós hoje é como começar do jeito certo. E assim a palavra de Deus vem sempre nos dar o auxílio necessário. E hoje a palavra está em Mateus 28, capítulo 28, do versículo 18 a 20, que nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Palavra conhecida. Deus, ele sempre vem ao nosso encontro. Por isso o versículo 18 vai dizer que Jesus se aproximou dos seus discípulos. Aí depois ele disse: agora vão, porque toda a autoridade eu estou dando para vocês. E ele diz: diante de algo tão maravilhoso, vão, façam, comecem a fazer. Porque se não fizermos quando Deus nos chama, vamos ficar lamentando
eu tenho que confiar na promessa de Deus, nesse Deus fiel. E aí ele nos diz para ensinar, e me ensinar é mostrar como se faz, é como se faz com uma criança. E aí Deus diz, eis que estou com vocês, essa é a promessa de Deus, estou hoje, agora, para sempre. Quando eu fiquei pensando nesses versículos, Deus falou muito assim sobre do nosso caniço, lembra da pescaria, do nosso caniço e o perdão? Ou seja, o caniço aqui, o perdão é a autoridade, a autorização que Deus nos dá por sua autoridade. E aí depois vem a isca, que a isca é o que atrai, então, ou seja, o começar a ensinar uma nova vida. Aí depois vem a disposição de ir e pescar, é mostrar como se faz. E depois a paciência, ou seja, é esperar a promessa. Meu irmão e minha irmã, como se define um líder? Um líder ensina a pescar e dá todos os segredos e dicas dessa pescaria. Ele não esconde nada. O que define um líder, ele está sempre aprendendo. Se um líder parar de aprender, ele para de ensinar. Um líder indica o caminho e vai à frente porque ele influencia. Um líder faz discípulos, seguidores. Um líder não faz carreira ou fama, ele faz legado. Meu irmão e minha irmã, o desafio para 2022 é o processo de ser líder, é fazer discípulos, é ir. Ser seguidor, ser líder, isso envolve tantas coisas e algumas atitudes de um discípulo, como nós vimos que precisa. Primeiro, precisa ser discipulado, é ir após, não ir antes, seguir o mestre. É ser treinado, porque Cristo fará. É ter esforço para ganhar as pessoas e para o crescimento do reino de Deus. É ter interesse, ou seja, é colocar muito dos seus interesses próprios em segundo lugar. É deixar suas redes e seguir a Cristo. O que Deus nos desafia é termos um grande testemunho. E o testemunho é descobrir o quanto somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Esse testemunho é maior porque nos tornamos iguais a todo mundo. Testemunho é buscar esse Deus que nos ama e nos perdoa, que morreu na cruz por nós. Descobrir que Ele nos dá uma alegria, a alegria da nova vida. E essa vida nova precisa ser anunciada. Meu irmão e minha irmã, queremos ser desafiados em 2022. Por isso eu lhe faço uma pergunta. Qual a nossa responsabilidade diante de tudo isso? Deus nos chama a ter a coragem de ensinar os primeiros passos. Deus nos chama a perseverar na caminhada. Deus nos chama e nos desafia a ensinar a se jogar nos braços do Pai por fé e pela promessa. O grande desafio de Deus para o líder é que estar sempre acompanhando. Que esse ano seja um ano de grandes desafios e possamos aprender a ser líderes para fazermos discípulos. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.